o que eu preparei para vocês aqui hoje é uma mistura. Quer dizer, ano passado essa aula ela foi essencialmente uma introdução a essa agenda, muito mais num estilo de seminário do que no estilo técnico. E a razão é porque essa agenda está em andamento e a técnica está sendo desenvolvida junto. Quer dizer, a gente está aprendendo, ao contrário de outros temas que vocês devem ter visto aqui, muito do que a gente precisa usar para fazer avaliação de impacto socioemocional ainda está sendo construído, tá certo? Então, eu acho que a gente amadureceu nesse último ano, tem um pouquinho mais de técnica para trazer aqui, então essa aula de hoje vai ser um pouquinho mais balanceada entre uma introdução à agenda e um pouquinho de técnica, mas quer dizer, pedir a compreensão de vocês e também a reflexão para entender que é uma agenda que está em construção. Então, algumas coisas eu vou colocar muito mais o que são as preocupações que a gente tem do que chegar no final da aula aqui com um cardápio, como vocês devem ter feito em outras aulas aqui, de como é que eu uso esse monte de técnicas para fazer uma avaliação de impacto socioemocional, tá certo? Nessa primeira parte eu quero discutir com vocês por que a gente, quer dizer, como é que essa agenda se estabeleceu no resto do mundo, e aqui não é diferente. Aqui eu acho que tem um ingrediente a mais, né? Mas essa agenda ela tem meio que 3 grandes pilares, tá certo? 3 grandes pedaços de evidência empírica que vêm de muitas áreas diferentes do conhecimento e convergiram para trazer essa preocupação para o nosso lado. O primeiro pedaço disso é que você tem um grande corpo de evidência recente que mostra que o sucesso futuro das pessoas não é só baseado em saber fazer coisas. Se a gente voltar para a teoria do capital humano, tal como Gary Becker propôs no início e como ela foi desenvolvida em grande parte dos últimos 40 anos, você tinha uma historinha de que capital humano é a quantidade de coisas que você sabe fazer. Quem sabe fazer mais coisas é mais recompensado pela vida, inicialmente no mercado de trabalho. Quem sabe fazer mais coisas tem mais produtividade, por isso ganha mais. E isso que faz as pessoas terem mais sucesso que as outras. Saber fazer coisa é uma coisa cumulativa, então tem um paralelo com a acumulação de outros tipos de capital, tá certo? A maneira que eu consigo investir em aprender a fazer coisas é estudar. Então, você tinha uma historinha bem contada de que eu vou para a escola, é um investimento que eu faço em saber fazer coisa é o que faz diferença lá na frente, isso é cumulativo, eu consigo roubar da teoria de investimento em capital físico uma opção de ideias. E isso também tinha um grande paralelo com o que seria, digamos, uma certa fase do século XX, a teoria dominante em psicologia, né? De que você tem fases do aprendizado, esse aprendizado é acumulativo, ele é bem descrito, ele parece seguir uma historinha que era coerente com uma característica unidimensional, que era, né, isso que eu estou dizendo, chamando de saber fazer coisas, e que explicava as diferenças entre pessoas. Com o passar do tempo, e isso especialmente nos anos 80, uma porção de pesquisadores começou a mostrar que outras coisas, além de saber fazer coisas, explicavam a diferença de sucesso entre os indivíduos, né? O Walter Mischel, ele é um desses pesquisadores, é um psicólogo que foi bastante influente no debate em psicologia, que teve uma porção de idas e vindas, né, os comportamentalistas desbancando a teoria da personalidade, depois as teorias sociocognitivas também se tornando mais presentes. O Walter Mischel, ele é um empiricista que muitas das coisas que ele fez desequilibrou essa balança nas teorias psicológicas para um lado e para o outro, mas ele tem uma contribuição que vocês já devem talvez ter ouvido falar e que foi influente muito mais pelo charme da contribuição do que por ela ser super abrangente, mas para mostrar que nem tudo era saber fazer coisas. Tá? O Walter Mischel, ele foi o autor do estudo do marshmallow. Vocês já ouviram falar do estudo do marshmallow? Quem não ouviu falar do estudo do marshmallow, só para eu saber se vale a pena... Eu não. Tá bom. O estudo do marshmallow é o seguinte. O Mischel, em
nos anos 60, ele era professor de Stanford, ele propôs para os alunos dele a tentativa, meio que com no grupo de estudo dele, uma tentativa de construir uma medida da tua capacidade de postergar a recompensa. E o grupo, junto com ele, bolou uma tarefa, né? Um exercício para ser feito com pré-escolares, para tentar capturar a tua capacidade de postergar a recompensa. A tarefa consistia em deixar uma criança em torno de 5 anos de idade numa sala, na frente de um doce, do marshmallow, né, que é o doce preferido lá das crianças americanas. Acho que aqui essa brincadeira foi repetida com brigadeiros. Essa brincadeira foi repetida em vários lugares do mundo. Você deixa, e a criança ficava com um sininho do lado, tá certo? E o pesquisador falava assim, olha, eu vou sair da sala e você tem várias opções, tá certo? Você é livre para comer o doce quando você quiser, você toca o sininho e come o doce, mas se você esperar eu voltar para a sala e se não tiver comido o doce, eu te dou um segundo doce, né? E você fica filmando a criança e a medida é o tempo que ela leva para comer o doce, né? Pouquíssimas crianças nessa faixa resistem os 15 minutos, se eu não me engano, que é o tempo que ele leva para voltar para a sala. Esse estudo se tornou muito popular por várias razões, entre elas a de que é divertidíssimo. Se vocês entrarem no YouTube, essa brincadeira foi repetida dezenas de vezes e, quer dizer, você se entretém tentando adivinhar, né? Você olha a cara da criança e fala, esse cara aí vai durar 2 segundos, né? Esse outro aqui é bastante engraçado. E ele construiu essa medida. Pois bem, no meio dos anos 80, assim, era uma amostra viesada, eram só alunos de uma creche de Berkeley que eram frequentados por filhos de professores e funcionários de Berkeley e de Stanford, então não é exatamente uma amostra representativa da população americana, mas ainda assim. Na metade dos anos 80, se eu não me engano, a filha dele conhecia algumas das crianças que tinham participado dessa brincadeira e começou a comentar, olha pai, esse meu grupo de amigos estavam nessa brincadeira e eu tenho a impressão que aqueles que mais esperaram para comer o doce hoje são os que se deram bem na vida e tudo isso. E ele resolveu levar a sério essa intuição da filha dele, começou a tentar encontrar mesmo as crianças que tinham participado do experimento original. E, de fato, essa medida era um autopreditor de sucesso futuro. As crianças tinham salário, assim, que já eram, naquela ocasião, jovens perto dos 30 anos, tinham salários mais altos, tinham se envolvido menos com tabagismo, com alcoolismo, tinham uma série de indicadores favoráveis. Foi um estudo marcante, por quê? Porque essa medida realmente não tinha nada a ver com saber fazer coisas, predizia resultados futuros e tinha todo esse charme do estudo, de ser uma coisa totalmente inesperada, um marshmallow. Então, tinha uma série de coisas contribuiu para que esse estudo se tornasse muito popular entre pesquisadores. Vieram outros, esse aqui obviamente não é o único, e é uma única característica, mas foi marcante porque ele despertou o interesse. Foi mais ou menos nessa época que o James Heckman, por exemplo, começou a estudar a sério a contribuição das características ditas não cognitivas para a determinação do sucesso futuro e assim por diante. Então esse é um pedaço de evidência importante. O segundo pedaço de evidência foi o de que, assim, nesse primeiro pedaço de evidência, só para terminar, a magnitude que, quando você tenta colocar num exercício, por exemplo, de regressão, que essas capacidades não cognitivas têm de predizer esses resultados, ela é parecida com a do saber fazer coisas, das características cognitivas, tá certo? Então, não só é importante, como parece ser tão importante quanto aquilo que a gente até então achava que era a única coisa que compunha o capital humano. O segundo pedaço de evidência vem de uma outra literatura que mostra que essas coisas também se transformam, uma parte dessa transformação é ontogênica e sociogênica. O que é isso, né? É biológica e social. Você
simplesmente por crescer, amadurecer, conviver com pessoas, as suas características não cognitivas ou socioemocionais se transformam, mas uma parte é induzida por intervenção, em particular pela escola. A escola também é um vetor de transformação das capacidades não cognitivas. E mais do que isso, que seria o terceiro pedaço, quando você começa a estudar por que quem frequentou a escola por mais tempo tem mais sucesso na vida, o canal da transformação não cognitiva parece explicar uma fração substancial, que também é da mesma ordem de magnitude das capacidades cognitivas. Ou seja, estudar é importante também porque transforma as capacidades não cognitivas e esse canal é tão importante quanto o que você de fato aprende na escola. Isso tudo junto chamou bastante atenção para o estudo do desenvolvimento não cognitivo como uma possibilidade de intervenção e de transformação social. E hoje está na moda, né? Século XXI, as capacidades do século XXI, você tem aí uma bela meia dúzia de grandes iniciativas globais tentando incorporar essas características e esse aprendizado no currículo escolar. Bom, então só para contar para vocês a importância, né, alguns resultados marcantes de que características não cognitivas são importantes para predizer sucesso futuro. A gente vai depois discutir profundamente o que significa esses Big Five aqui. Tá? Isso é uma parte central dessa conversa nossa, especialmente quando a gente tentar trazer essa discussão para o Brasil. Mas aqui tem algumas, quer dizer, eu vou ter que falar rapidamente sobre o que são os Big Five e depois eu vou dizer como é que as pessoas chegaram nele quando a gente for falar especificamente disso. Mas por enquanto a gente precisa saber que os Big Five são fruto de uma grande tentativa de descobrir quantos são os nossos grandes conjuntos de características psicológicas que definem nossa personalidade. Tá bom? E vários estudos replicados em diversas culturas mostraram que o nosso conjunto de características de personalidade parece se agrupar em 5 grandes times. E o nome desses times, ou o apelido que esses times ganham, são extroversão, que essencialmente é a capacidade de você envolver os outros na sua vida, nos seus problemas, nas suas preocupações, nas suas iniciativas, tá certo? A amabilidade, que é a capacidade de você se envolver na vida dos outros, de se preocupar com os outros, de ter empatia, de querer ajudar os outros. A conscienciosidade, que é uma mistura da tua disciplina, da sua perseverança, da tua responsabilidade, das características, pontualidade, características que têm a ver com esse tipo de atributo. O neuroticismo, que na verdade ele é o contrário dele seria a estabilidade emocional, né? Dentro do neuroticismo está a depressão, a ansiedade, o retraimento e a abertura a novas experiências, né? Aqui na abertura a novas experiências teria a curiosidade, a imaginação, um pedaço da criatividade, que é aquela criatividade imaginativa, entre o gosto pela estética, a tolerância com a diversidade. Estão aqui nesse bloco. E uma coisa que chama atenção, né? Por que as pessoas chamam de neuroticismo e não estabilidade emocional? Porque o americano gosta de sigla. E essas 5 letrinhas aqui, se organizadas de uma maneira esperta, formam a palavra ocean, ou oceano, tá certo? Com estabilidade emocional, elas não iam formar ocean. Então, por causa disso. O que a gente vê nesse gráfico é que, por exemplo, delinquência juvenil é altamente predizível por amabilidade, a tua capacidade de se envolver com os problemas dos outros, conscienciosidade, que é essa mistura de responsabilidade, de perseverança e assim por diante. Outra dimensão de sucesso futuro, bastante diferente, que também é predizível por características
psicológicas é mortalidade, a tua expectativa de vida, a tua longevidade. Bastante previsível por extroversão, por conscienciosidade, e note o seguinte, mais previsível por conscienciosidade do que pelo QI, que seria a capacidade cognitiva, ou pelo teu status socioeconômico. Salário. Salário também é bastante predizível por características psicológicas, tanto salário quanto duração do desemprego, né? Aqui é um estudo marcante porque ele tem duas contribuições. Ele, em primeiro lugar, é um estudo sueco. Em primeiro lugar, ele mostra que as chamadas características não cognitivas são um preditor importante de salário. Nota aqui. E eles são de ordem de magnitude próxima das capacidades cognitivas. E eles explicam um bocado também das equações de seleção se a gente coloca no modelo de Heckman, né? Ou seja, nesse caso, a equação de seleção é estar empregado, né? É ter salário, versus o salário ser missing na tua regressão. Eles explicam muito desse componente e, controlado por isso, eles têm um poder explicativo da mesma ordem de magnitude de tuas características cognitivas. Duração de desemprego, predominantemente explicado por características não cognitivas e não é explicado pelas cognitivas. Nesses dois primeiros exercícios é a probabilidade de você sair do desemprego dado que você está desempregado. Aqui são exercícios de mínimos quadrados, né? Aqui são modelos de duração, aqui são exercícios de mínimos quadrados em que você mede simplesmente determinantes da duração do desemprego. Por isso que o sinal aqui é negativo, aqui é positivo, né? Aqui é a chance de você sair do desemprego, aqui é a duração do desemprego. Então, são evidências recentes que mostram que as características não cognitivas são importantes. Só que é a seguinte coisa, muitas vezes quando a gente começa a trazer essa agenda para a política pública, uma preocupação que surge é, bom, mas você vai desvirtuar o papel da escola, né? A escola é feita para ensinar conhecimento, não para modificar outras coisas. Então você não pode trazer esse novo tema, senão você vai competir. E isso aqui mostra que, na verdade, você não compete coisa nenhuma, né? Esses dois aprendizados são, na verdade, complementares. Aqui é o resultado cognitivo, né? GPA seria o teu CR, o SAT seria o seu Enem, né? São resultados nos Estados Unidos, né? Isso aqui é o resultado de uma meta-análise que mostra que, por exemplo, conscienciosidade é consistentemente um preditor tanto de GPA quanto de SAT, de notas. Então, quer dizer, se você desenvolver esse aprendizado não cognitivo, também estimula o aprendizado cognitivo, né? Parte dos resultados que ele prediz são o próprio aprendizado. O segundo pedaço de evidência, como eu tinha dito, é mostrar que a escola é capaz de transformar essas características ditas não cognitivas. Isso aqui é uma meta-análise recente do Durlach, né, e o que ele fez foi pegar diversas intervenções no mundo que tiveram uma avaliação rigorosa, né, ou randomizada ou quase experimental, e estudar o seguinte, que resultado essas intervenções tiveram. E o que são intervenções voltadas para o aprendizado socioemocional? Você tem por causa, enfim, pela tensão que esse tema provocou, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, uma grande iniciativa que é o CASEL, a Colaboração pelo Aprendizado Socioemocional, que tenta desenvolver intervenções voltadas para isso. Tenta abastecer as crianças com uma caixa de ferramentas que ajude a se controlar, a controlar a ansiedade, a ser mais assertivo, a não refratar na hora de dar sua opinião em sala de aula, coisas do tipo. Então, são uma série de técnicas. Esse negócio você pode aprender isso, ele é ensinado. E aqui mostra que resultado esses programas tiveram, em primeiro lugar, sobre aquilo que eles se dispunham a estimular, as próprias competências socioemocionais, né? Você tem um aprendizado aqui, aqui em termos de ranking na escola, você provoca nas escolas de tratamento um aumento de posições num ranking socioemocional de 22 posições numa escala de 0 a 100. Ou seja, se uma sala de aula tivesse 100 alunos, aquele que passou pelo aprendizado socioemocional
ganha 22 posições. Esse tipo de programa também tem um impacto importante sobre desempenho acadêmico, saúde mental, atitudes em sala de aula, né, que é uma coisa menos de personalidade, mais comportamental, problemas de conduta e outros comportamentos. Esse impacto é tão maior quanto mais a intervenção envolver os próprios professores da escola, né? Então, se você envolver o pessoal da escola na intervenção, não for um grupo de fora que vem aqui e simplesmente ensina as crianças o aprendizado socioemocional, o impacto é maior ainda. Esse slide é o mais surpreendente porque ele compara o seguinte: se eu só tivesse preocupado com a nota de matemática e com a nota de português, se eu acreditar que a única função da escola é ensinar português e matemática, deixa eu comparar programas de aprendizado socioemocional com programas voltados para aprender matemática e português, onde o único foco da intervenção é cognitivo. E o que esse gráfico mostra é que os programas focados no aprendizado socioemocional estimulam mais o aprendizado cognitivo do que os próprios programas que têm como preocupação central o aprendizado cognitivo. E quando ele é aplicado pelo professor, é bem maior. Esse aqui é um dos estudos que fazem parte dessa meta-análise, é um estudo do Heckman com Sérgio Urzua e Jora Stiksrud, e que mostra, que foi randomizado, mostra que as crianças que passaram, ou os jovens que passaram pelo programa, tiveram uma melhora de autoestima, né? E uma melhora numa coisa chamada locus de controle. O que é locus de controle? Locus de controle é uma grandeza, uma medida psicológica que tenta mensurar quanto que você acredita que o teu destino está nas tuas mãos, versus uma pessoa que acha que tudo que acontece com ela é fruto da vontade de Deus, da vontade, os outros não gostam de mim, os Estados Unidos, algo do tipo, tá certo? Então, quer dizer, a intervenção ela conseguiu modificar essas duas características aqui.